Ei pessoal, tudo bem? Boa noite, Leonardo Luz novamente aqui. Hoje é um dia muito especial, estou recebendo novamente aqui no consultório a doutora Kézia, minha amiga, neurocientista, e a gente vai trazer um assunto hoje polêmico, algumas vezes confuso. A gente escuta muito falar sobre isso, né, Kézia? O uso de medicamentos psicotrópicos, né, que são medicamentos de cunho psiquiátrico, e que de uma certa forma a gente tem visto uma certa banalização no uso desses medicamentos. Inclusive alguns psiquiatras que a gente acompanha, eles têm pontuado isso de maneira bastante recorrente, mas parece que é uma fala solta, as pessoas não têm escutado isso de uma maneira muito preocupada com a própria saúde e com a saúde mental. Então, eu falei com a Kézia aqui mais cedo que aqui no consultório, recentemente, nos últimos meses, eu tenho percebido um aumento constante do número de pacientes que têm feito uso de vários tipos de medicação psicotrópicas, em especial o Rivotril. É muito comum a gente perguntar, e o acompanhamento médico? Você tem ido ao seu psiquiatra, tem feito o acompanhamento medicamentoso conforme a orientação do médico? E a maioria das pessoas dizem que já tinham receitas antigas, ou que pegaram as receitas com amigos, parentes, ou até mesmo, isso me parece que tem sido um pouco comum, ou médicos de outras especialidades, que têm prescrito esse tipo de medicação. Claro que eu acredito que ele tenha feito nas boas intenções, mas é um medicamento muito específico, uma área muito específica da medicina. E a Kézia trabalha com a neurociência há muito tempo, é doutora na área, e eu acho que ela tem muito a acrescentar nesse aspecto de dizer qual é o real funcionamento desse medicamento, na nossa saúde mental, como afeta a nossa saúde mental e por que, Kézia? Você me corrija se estiver errado. Por que é tão perigoso de se fazer um uso de uma maneira tão indiscriminada, como se fosse uma muleta subjetiva, para um pau para toda a obra no popular aí, e acaba sendo uma muleta mesmo. Uma muleta que lá na frente a gente sabe que vão trazer reflexos muito negativos para o paciente. Então, vou passar a palavra para você, se puder acrescentar o que você entende sobre essa temática, do que esse remédio de fato atinge a nossa neuroplasticidade, que é um tema que você trabalha muito. Então, fique à vontade, eu sou agora um espectador da sua fala. Obrigada, Léo. Oi, gente. Então, eu sou a doutora Kézia, PhD em Neuropsicofarmacologia. Para a gente falar um pouquinho sobre o Rivotril, na verdade é uma classe, Léo, de fármacos que são os benzodiazepínicos, gente? Então, entra Rivotril, clonazepam, bromazepam, em todas essas linhas dos Zepams aí. Então, o que eles fazem? No nosso cérebro, eles induzem receptores inibitórios, que são os GABAérgicos, E o que eles fazem? Eles induzem sono, induzem ondas lentas nesse cérebro, por isso receptores inibitórios, e você vai entrando nesse estado de sono. Mas não é só isso, ele inibe o nosso pré-frontal, que é por isso que a gente falou da muleta, porque a longo prazo eu estou cronificando e diminuindo a ativação da minha inteligência, e o pré-frontal é o centro da inteligência. Então eu falo pré-frontal e sempre aponto que é essa região mais frontal do nosso cérebro, que é a área então ligada à inteligência, planejamento, foco, controle das emoções. Então a longo prazo o prejuízo disso é dependência, e é dependência mesmo, dependência química, alteração de coordenação motora, a própria alteração do sono. Então a gente vai tendo um vício nisso e o sono não vai sendo um sono de qualidade, logo a neuroplasticidade vai ser afetada. Nossa. Porque é durante o sono que a gente reforça as sinapses, gente? E eu preciso aí de ter todo um equilíbrio de neurotransmissores acontecendo. Se eu estou com mais neurotransmissores inibitórios, os excitatórios que fazem parte da geração de memória estão prejudicados. Então, olha quanta coisa, pode estar acontecendo aí por esse uso indiscriminado. E aí uma coisa interessante, eu acho que é a outra pergunta que vai entrar aqui, porque a gente, como psicólogo, aqui no consultório eu tenho pacientes antigos, que estão aí há 2, 3 anos em processo de análise, e a gente sabe que a psicoterapia é um processo longo, muitas vezes a mudança de comportamento, a mudança
de mentalidade no popular, né? Ressignificar os pensamentos é um processo que demanda um engajamento na psicoterapia muito profundo. Sim. E neste momento, quando eu vejo que a medicação está sendo utilizada de uma maneira muito indiscriminada, eu acho que acaba existindo uma diminuição desse engajamento da psicoterapia, né? A gente vê um certo, Freud fala sobre o abandono, né? Quando o paciente é que define sobre o abandono da análise ou não, né? Mas até que ponto esse abandono está vinculado, né, à ressignificação que a análise lhe deu de autonomia para decidir sobre esse abandono, ou em onde está, né, esse prejuízo que é causado pela medicação que é utilizada constantemente sem orientação médica. A maioria dos pacientes que eu atendo aqui, que vêm de encaminhamentos de psiquiatras, tem sim a sua medicação. Eles me passam, ó, Léo, o fulano está tomando essa medicação, nessa quantidade, nesses períodos, durante tanto tempo, o retorno dele é dia tal. Então eu espero de você um feedback para você me falar como é que está sendo a terapia, o que você tem percebido, para que lá na frente seja uma realteração dessa medicação ou não. Só que quando chega um paciente que toma uma medicação de maneira aleatória, indiscriminada, de vários tipos, de quantidades diversas, em horários diversos, né? Acaba sendo temerário ao psicólogo esse tipo de atendimento, né? Ele não vai progredir como a gente gostaria que ele progredisse, né? Não vai, não é a mesma coisa. E outra, você falou a questão do tempo é legal, por que eles têm que ficar em acordo com esse psiquiatra? E tem que ser o psiquiatra, tá, gente, o que vai coordenar isso. Porque a medicação, ela, segundo os estudos, ela foi feita para ser usada em crises agudas durante no máximo 30 dias. E aí, com certeza, a nossa vídeo aqui, a nossa entrevista é por isso, porque a gente está vendo pacientes que estão usando por anos, por meses, e que não conseguem sair até por conta do processo de dependência. Então, assim, para que essa medicação foi feita? Então, para uma crise aguda de pânico, uma crise aguda de ansiedade, aquele momento onde a pessoa perdeu alguém, ela não sabe como agir, a gente vai entrar com uma medicação num período determinado. Depois disso, eu tô com todos esses prejuízos cognitivos, então eu tô prejudicando o avanço dela no engajamento com a terapia. Eu tô prejudicando neuroplasticidade, mudança de comportamento, mudança de pensamento, eu tô prejudicando. É aquele paciente que tá se entregando pra doença, mas ele fala que não. Ele fala, é porque eu não consigo deixar de tomar remédio pra dormir, sabe? É aquele que não consegue estabelecer uma rotina, que é o que a gente tanto trabalha na terapia, né? E você falou uma coisa engraçada, né? Eu escuto muito aqui o Rivotril sendo usado como esse indutor de sono. Ou seja, a pessoa tem uma vida que não tem um acompanhamento ali do seu dia a dia, não faz atividade física regular, não tem uma alimentação minimamente, não tem assim, uma alimentação minimamente razoável, né, para o porte físico dela, para a estrutura dela, e ao mesmo tempo ela não consegue dormir, não tem uma noite de sono tranquila, não consegue pegar no sono, e aí se utiliza desses vários medicamentos, mas em especial do Rivotril, né? E sabe, isso é uma coisa que quando você me chamou pra entrevista eu te falei, nossa, é um perigo ter essa medicação em casa. Por quê, gente? Porque às vezes o pai, a mãe, o avô toma, e aí o que eu tô vendo? Já peguei caso assim no consultório, adolescente que tá numa crise ali, e aí pede o pai, não tô conseguindo dormir, o pai vai lá, pega na bolsa e dá. Olha que perigo. Entendeu? Então, assim, eu tô com um caso assim, que eu tô tentando trabalhar com esse caso, porque, assim, eles estão achando que é assim, sabe? Tipo, vou lá, vou pegar a medicação, uma adolescente de 16 anos. Nossa, um processo de formação de formação cerebral, já está tratando depressão, mas tem essa questão da rotina. Qual é o meu problema com ela? Problema não, né? A minha questão que eu tô tentando é justamente estabelecer uma rotina com ela. Talvez se a gente estabelecer uma rotina, a gente melhora a questão do sono. Né? Que o problema dela hoje principal está sendo sono e pensamentos obsessivos, excessivos.